Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Simone Magia e hoje estou aqui para fazer a leitura da borra do café e a leitura do baralho cigano para o signo de Virgem. Como que funciona a leitura desse oráculo maravilhoso e muito antigo? Eu vou colocar um pouco de pó de café aqui, um pouquinho de água, vou mexer e aí eu vou virar nesse pratinho para poder fazer a leitura. Só que enquanto a borra vai escorrendo, ela vai formando desenhos que podem ser fenômenos da natureza, animais muitas vezes pré-históricos, objetos, letras, números, pessoas, enfim, uma infinidade de simbolismos, que vai ser tipo uma orientação final, porque para cada signo vem de um jeito, né? Então, vamos ver como nós vamos fazer. Vou mostrar para vocês. A xícara tá vazia, tá? Deixar aqui o baralho de lado, que é o baralho cigano. Aqui é o pó de café que eu tirei, né? Para poder colocar aqui na xícara. Então, vamos pôr um pouco. Agora, eu vou dar tipo uma mexidinha, né? Porque parece pouco, né, gente? Mas depois vocês vão ver como que é o fenômeno. É muito legal. Eu amo, né? Bom, aliás, eu sou suspeita de falar isso. Vou pôr um pouquinho de água quente. Vou dar uma mexida. E nem sempre, apesar de pôr água quente, o café é dissolvido, mas tudo tem um processo e tem um porquê. A gente só precisa descobrir o que realmente a borra do café vai revelar ao signo de Virgem. Curta, comente, compartilhe com um amigo, uma amiga que você sabe que está precisando. É uma leitura atemporal, não vai ressoar com todo mundo, então fique somente com o que é seu. Aqui eu vou estar colocando um guardanapo, porque depois eu faço a leitura também do guardanapo, porque a imagem que sair daqui geralmente vem uma questão ou duas, né? Então depois a gente vê isso. Então o café tá bem misturado. Agora eu vou fazer virar e vou deixar que ele escorra e que vá formando toda essa estrutura do desenho. E enquanto isso, eu vou fazer a leitura para o signo de Virgem. Então, você aí, virginiano ou virginiana, vá pensando naquilo que você quer realmente alcançar. Um sonho, um objetivo, um propósito. Vamos ver o que é que vai sair para você. Pensamento positivo aí do lado, hein? Os virginianos, na maioria das vezes, são bastante organizados, né? Porque eu também tenho virgem no meu signo, então, no meu mapa, né? Então, vamos ver. Hoje as cartas resolveram grudar uma na outra. É o dia, né? Cada dia é um dia. Então, vamos ver o que o baralho cigano vai revelar ao signo de Virgem. Sol, chave e navio. O Sol representa nessa tiragem uma energia muito positiva, uma bênção que você vai receber, algo muito bom, algo que vai mexer com as suas emoções e você vai falar, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. Então, pois é, já começa a agradecer, porque, a meu ver, é uma coisa bastante positiva. E a chave, ela vem falando assim, olha, vai chegar essas bênçãos para você, você vai analisar e ver se você realmente quer. E aí você vai pegar a chave e vai fazer o quê? Vai abrir a portinha, se você quiser, do seu destino, ou vai deixá-la fechada, porque todo mundo tem o livre-arbítrio
para decidir o que é melhor para si. E o navio, ele me fala aqui, como ele está chegando, porque o navio é assim, não é que nem uma lancha, que você liga o motor e já sai correndo, né? O navio, ele vem no seu ritmo e ele está me indicando uma mudança. Pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança de país, pode ser uma mudança de estado, pode até ser uma mudança interna. Então, ele se refere nesse momento e nessa tiragem a isso, a mudança que vai acontecer. Se você está esperando alguma proposta de trabalho, ou então, de repente, você está no relacionamento e quer morar fora ou quer morar em outro estado, a oportunidade está surgindo. É você quem vai decidir se vale a pena ou não. Então, agora vamos para a próxima tiragem e vamos ver se o que vai sair aqui é uma continuação dessa jogada ou não. Então, vamos lá, signo de Virgem, vamos ver o que te espera. Temos a caixa, a carta do caixão, do urso e do chicote. Menina, que cartas fortes são essas, hein? Vamos combinar? O caixão, ele me fala, a meu ver, não tem a ver com isso. Com a primeira tiragem, é claro. O caixão me fala que você está no início de um ciclo, né? Você está querendo começar alguma coisa, você está passando por um processo nesse momento de muitas indecisões, de angústia, de sofrimento, porque você não sabe o que fazer. E quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a gente simplesmente não toma atitude nenhuma, não assina nenhum documento, porque você não vai estar em equilíbrio nesse momento. E se você não está em equilíbrio, como é que você vai tomar alguma atitude, né? Então, a carta fala, apesar de você estar no início ainda disso que está te acontecendo, ou pode vir a acontecer, não tome decisão nenhuma quando estiver nervosa. Simplesmente deixa, tipo assim, meio que encoberto, e no momento certo, quando você estiver em equilíbrio, aí sim você toma as suas decisões para ver se vale a pena você ficar sofrendo nesse processo ou não. E o urso, aqui, ele vem falando de inimigos ocultos, ou seja, muitas vezes você tem uma grande quantidade de amigos ou de conhecidos, mas nem todos querem o seu bem. Muitas vezes você está passando por esse processo e tem muita gente torcendo para que você não saia desse processo, né? Nem todo mundo quer te ver feliz. Muito pelo contrário, estão te dando o abraço, mas é um abraço literalmente de urso. Então veja bem em quem você realmente pode confiar, porque nem todo mundo é confiável, nem todo mundo quer seu bem e nem todo mundo gosta de você. Muitas vezes está sorrindo na tua frente, mas por detrás está te desejando todo o mal. Então tome muito cuidado para quem você conta os seus sonhos, os seus segredos e mesmo os seus problemas, tá? Essa é uma dica valiosa. E o chicote, ele fala assim, tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e você não sabe o que fazer. Simples, pega a tua força. Olhe para dentro de si e fale, eu posso, eu quero e eu vou conseguir passar desta fase. Porque quando você começa a afirmar no positivo, as coisas começam a acontecer. Por mais que as pessoas tentem passar o chicote por baixo dos seus pés, justamente para você se cair, se ferrar, não conseguem. Por quê? Porque a sua atitude interna é que vai fazer a diferença. Se você entrar nesse modo vibração negativo, você cai. Mas se você souber que você é uma menina, né? Uma pessoa ou um homem muito inteligente, você passa disso. Mas lembre-se, tome cuidado também com as armadilhas do caminho. Se você sabe que tem alguma pessoa que olha torto para você quando você fala alguma coisa,
dê um passo atrás ou dois e fique na espreita. Não saia com essa pessoa. Se essa pessoa te convidar, você fala, olha, no momento eu não posso sair, eu gostaria muito, mas no momento eu tenho um compromisso. E vai saindo de fino, porque aí você vai se livrando dessas armadilhas que estão querendo armar para cima de você. E toma a tua força, sempre. Agora vamos para a terceira jogada com o baralho cigano para o signo de Virgem. Ainda, essa no caso ainda diz respeito a essa jogada. Para você se livrar do inimigo, você precisa ter conhecimento de tudo que está te rodeando e também procurar conhecer essa pessoa a fundo, porque você não sabe os problemas que ela podem trazer a você. Você já está passando por um, ainda vai querer mais um? Então, começa a observar mais tudo que está ao seu redor, estude, olhe nas redes sociais, vai se informando com as pessoas para ver quem realmente gosta de você e quem não gosta. Porque esses obstáculos que surgem, eles surgem exatamente não para te afetar emocionalmente, a não ser que você permita, é claro, mas sim usar da sua sabedoria e da sua razão para vencer tudo isso que está acontecendo com você. Aqui fala da forma racional e não da emoção. Porque se a gente age pela emoção, a gente começa assim, ai, mas por que a pessoa fez isso comigo? Eu gostava tanto dela, isso e aquilo. Usa a tua razão. Todo mundo passa por um processo evolutivo. Nem todo mundo está no mesmo degrau. Cada um está num degrau da evolução diferente. Então, você tem que compreender que se você ficar no chororô, não vai te adiantar nada. Muito pelo contrário, só vai te deixar doente. Então, usa mais sua cabeça. Usa a firmeza das palavras sempre no positivo, porque aí sim você abre o campo energético. Agora vamos ver o que é que a borra do café vai revelar para você, signo de Virgem. Então, vamos tirar com muito cuidado. Bom, eu costumo colocar aqui o guardanapo, porque, como eu falei, ele pode trazer informações preciosas. Às vezes é uma só, às vezes é várias. Então, eu vou movimentando o pratinho e vou vendo qual é a posição dessa resposta que eu preciso, o que realmente ele quer me transmitir. Você, aqui é interessante, porque ele me mostra, eu tô vendo de assim, tá? Um sol ou uma lua que eu vejo, pode ser sol, mas pode ser lua. No caso da lua, falando das suas emoções. Então, como a emoção tá bem pequenininha, né? Falando assim, cada vez mais use a sua razão. A emoção, ela é boa em algumas situações, mas em muitas ela só te prejudica. Então, use mais a razão. E se for o sol, fala, o momento de você sair desse processo vai acontecer, mas tudo tem um tempo. Porque a gente tem que analisar bem o que a gente está fazendo para tomar a decisão certa na hora certa. E aqui me fala que apesar de esse passado, vamos dizer assim, passado recente, ele já está, vamos dizer, ele está se assentando, porque você vai tomar as decisões de acordo com aquilo que você acredita, não vá pela cabeça dos outros. Porque aí, quando você começa a entender o que está passando, você começa um processo de subida, ou seja, você começa a deixar de lado aquela coisa triste, aquela coisa que está te sufocando, e você começa a ir para o lado mais positivo, você começa a subir. E quando eu subo para onde? Eu subo para a luz. Eu subo mesmo para ser positiva, para ter força naquilo que você fala,
E isso é muito importante e faz toda a diferença. Agora vamos ver em relação à xícara. Bom, aqui eu vejo 3 riscos, não sei, acho que dá para ver. E o número 3, ele se refere à sua criatividade. Então, use a criatividade para fazer os seus objetivos alcançarem o nível que você quer. Veja bem o que você pode inovar, o que você pode fazer diferente das outras pessoas para você avançar nesse campo, principalmente no trabalho, tá? Então, a criatividade é a base de tudo aqui. Aí eu vejo, nesse momento, né, você ainda está um pouco com a cabeça cheia, porque não é fácil o que você está passando, mas lembre-se que tudo acontece por um motivo. Basta a gente olhar para trás e ver o porquê que realmente isso está acontecendo. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, mas só acontece as coisas comigo. Mas tem que pensar por que você está passando por nova situação novamente. Porque se você está passando pelo mesmo tipo de situação, é porque anteriormente você não resolveu do jeito que tinha que fazer. E agora a história se repete. Então, vamos ver o que mais que tem aqui. O café, ele traz umas informações muito interessantes. Aqui eu estou vendo, se bem que aqui é bem na base, bem no fundinho, eu tô vendo um bicho que seria tipo um alce. E esse animal é aquele animal, ele está caminhando aqui que eu vejo para o futuro. O futuro pode ser amanhã, depois da manhã, mas é um futuro recente. Então ele está falando assim, não fique parada porque tem o problema. Avance cada vez mais, procure informações, haja, faça a coisa acontecer. Porque parado não vai te trazer resolução dos seus problemas. E esse futuro está falando que você vai iniciar um novo processo, um novo ciclo. Então, resolva a partir agora desse presente tudo muito bem resolvido, esclarecido e orientado. Porque aí, quando você fizer isso, o próximo passo, você inicia um ciclo com muito mais sabedoria e muito mais discernimento para poder vencer na vida. Existem assim aqui no fundo, né, algumas pequenas bolinhas que são pequeninos obstáculos. Não se detenha com eles, passa por cima. Simplesmente porque se você ficar presa a esses obstáculos, você não avança. E o alce está falando, vá em frente, não pare. Use as suas ideias, use o seu raciocínio, use o que for melhor para que você avance. Espero que tenha gostado da leitura e nos vemos numa próxima. Até mais e namastê!